Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer um conteúdo especial para vocês. Um review completo de um filme clássico dos anos 90, que mistura ação, comédia e muita metalinguagem. Estamos falando de Last Action Hero, 1993. Um filme que brinca com os clichês dos filmes de ação e mostra o que aconteceria se um fã entrasse dentro do próprio mundo do cinema. Esse é um filme estrelado por Arnold Schwarzenegger, que aqui interpreta o icônico Jack Slater, um herói de ação praticamente invencível dentro do universo do filme. A ideia central é muito interessante. Um garoto apaixonado por cinema acaba sendo transportado para dentro desse mundo fictício e começa a perceber como as regras dos filmes são diferentes da realidade. No vídeo de hoje, eu vou explicar de forma simples e direta como funciona a história, quais são os pontos fortes e fracos do filme e, principalmente, por que ele foi tão mal compreendido na época do lançamento, mas acabou se tornando um clássico cult com o passar dos anos. Também vamos ver como ele mistura ação exagerada com humor e crítica ao próprio gênero. Então, se você gosta de filmes de ação dos anos 80 e 90 ou quer entender como Hollywood brinca com suas próprias regras, fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e bora entender juntos esse filme cheio de explosões, ideias criativas e muita nostalgia. O filme Last Action Hero, 1993, é uma mistura de ação, fantasia e sátira dirigida por John McTiernan, que brinca com os clichês dos filmes de ação de Hollywood da década de 1980 e início dos anos 1990. A história gira em torno de um menino chamado Danny Madigan e de seu herói de cinema favorito, o superpolicial Jack Slater, interpretado por Arnold Schwarzenegger. O filme explora a fronteira entre o mundo real e o mundo fictício dos filmes de ação, criando uma narrativa que questiona o que acontece quando essas duas realidades se cruzam. A história começa apresentando Danny Madigan, um garoto de Nova York que vive em um ambiente difícil, cercado por problemas familiares, violência urbana e pouca perspectiva de futuro. Para escapar dessa realidade dura, ele encontra conforto assistindo aos filmes de Jack Slater, uma franquia extremamente popular dentro do universo do próprio filme. Jack Slater é um policial praticamente invencível, capaz de enfrentar exércitos de criminosos sozinho, sempre com frases de efeito e ações exageradas típicas de heróis de ação. Danny é fã incondicional de Slater e frequentemente vai ao cinema local, onde o projecionista, um velho amigo seu, lhe dá acesso especial às sessões. Em uma dessas ocasiões, o projecionista entrega a Danny um ingresso mágico que teria pertencido ao mágico Harry Houdini. Esse ingresso tem o poder de transportar o espectador para dentro do filme. Inicialmente, Danny acha que é apenas uma brincadeira, mas quando ele usa o ingresso durante uma sessão de Jack Slater 4, ele é misteriosamente sugado para dentro do universo cinematográfico. Ao entrar nesse mundo, Danny percebe que tudo funciona como um filme de ação exagerado. Explosões acontecem sem consequências reais, os vilões são caricatos e a lógica física é frequentemente ignorada. Ele rapidamente encontra Jack Slater durante uma missão contra criminosos em Los Angeles. Slater, por sua vez, fica confuso com a presença de Danny, que começa a apontar incoerências no mundo ao seu redor, como a invulnerabilidade quase sobrenatural do protagonista e a previsibilidade dos eventos. Danny tenta explicar a Slater que ele é um personagem de filme, mas isso é impossível de compreender dentro daquela realidade. Para Slater, tudo o que acontece é simplesmente o mundo real. Mesmo assim, ele começa a notar que coisas estranhas acontecem quando Danny está por perto, como mudanças na probabilidade e eventos improváveis que desafiam a lógica do seu universo. Enquanto isso, no mundo real, um assassino chamado Benedict, interpretado por Charles Dance, descobre a existência do ingresso mágico e percebe que ele pode atravessar entre os mundos. Benedict é um vilão mais frio, inteligente e realista do que os típicos antagonistas dos filmes de Jack Slater.
Ele entende que no mundo real, a violência tem consequências muito mais sérias e permanentes, o que o torna ainda mais perigoso. Danny e Slater acabam se envolvendo em uma trama que mistura perseguições, tiroteios e cenas absurdas típicas de filmes de ação. Durante essas aventuras, Danny tenta constantemente alertar Slater sobre os tropos do gênero, como o fato de que policiais sempre sobrevivem a situações impossíveis ou que certos personagens secundários são claramente descartáveis. Slater, no entanto, começa a perceber que o mundo ao seu redor não é tão sólido quanto ele acreditava. O ponto de virada da história acontece quando Benedict consegue usar o ingresso mágico e entra no mundo real. Lá, ele descobre que é muito mais fácil matar pessoas e que não existem regras de roteiro para protegê-lo ou limitar suas ações. Isso cria uma ameaça real e perigosa, já que ele não é mais apenas um vilão de cinema, mas um criminoso dentro de um ambiente realista. Danny também retorna ao mundo real junto com Slater, e agora os dois precisam lidar com as consequências reais da violência. Jack Slater, acostumado a sobreviver a explosões e tiros sem se ferir, começa a entender que seu corpo não é invencível fora do cinema. Isso muda completamente sua percepção sobre sua própria identidade e sobre o papel que ele desempenha. No mundo real, a batalha final se intensifica quando Benedict tenta causar caos durante a estreia de um filme de Jack Slater. Ele planeja usar a diferença entre os mundos para continuar suas ações violentas sem a limitação da narrativa fictícia. Danny e Slater precisam impedi-lo, mas agora enfrentam riscos reais, sem a proteção das regras de Hollywood. Durante o confronto final, Danny demonstra coragem e inteligência, usando seu conhecimento sobre filmes de ação para antecipar os movimentos do vilão. Slater, por sua vez, aprende a lutar em um ambiente onde não existe invencibilidade, apenas estratégia, dor e risco. Essa mudança transforma o personagem, que deixa de ser apenas uma caricatura de herói e passa a ser alguém mais humano e consciente. O clímax do filme ocorre quando Slater consegue enfrentar Benedict em condições reais, sem depender dos exageros típicos de seu mundo cinematográfico. A luta é mais tensa e menos fantasiosa do que as anteriores, refletindo a diferença entre ficção e realidade. Danny desempenha um papel crucial ao ajudar Slater a superar o vilão, usando sua compreensão das convenções dos filmes para criar oportunidades estratégicas. Após a derrota de Benedict, o equilíbrio entre os mundos é restaurado. Danny é devolvido ao seu mundo original, mas agora com uma visão diferente sobre o cinema e sobre a realidade. Ele percebe que, embora os filmes sejam divertidos e inspiradores, eles não representam o mundo real, onde ações têm consequências e a vida não segue um roteiro pré-definido. Jack Slater também retorna ao seu universo cinematográfico, mas com uma nova consciência. Ele entende, ainda que de forma limitada, que existe uma realidade além da sua própria e que sua existência como herói é construída por narrativas e expectativas do público. Essa percepção não destrói sua identidade, mas adiciona uma camada de complexidade ao seu personagem. O filme termina com uma reflexão sobre o poder do cinema e a relação entre espectadores e personagens. Last Action Hero utiliza humor, ação e metalinguagem para mostrar como os filmes moldam a imaginação das pessoas, especialmente das crianças, ao mesmo tempo em que critica o excesso de violência estilizada e a falta de realismo em produções de ação da época. No geral, a obra é tanto uma paródia quanto uma homenagem aos filmes de ação clássicos. Ela explora a ideia de que o cinema cria mundos onde tudo é possível, mas também lembra que esses mundos têm regras diferentes da vida real. A interação entre Danny e Jack Slater serve como o coração emocional da narrativa, destacando o contraste entre fantasia e realidade. Last Action Hero não foi um grande sucesso comercial em seu lançamento, mas ao longo dos anos ganhou o status de filme cult, sendo reconhecido por sua ambição criativa e por sua tentativa ousada de desconstruir o gênero de ação.
A presença carismática de Arnold Schwarzenegger reforça ainda mais o caráter satírico do filme, já que ele interpreta uma versão exagerada de si mesmo dentro do contexto dos filmes de ação que o tornaram famoso. O filme Last Action Hero, 1993, reúne um elenco diversificado que combina estrelas consagradas de Hollywood com atores característicos conhecidos por papéis de apoio em cinema e televisão. Cada membro do elenco contribui para o tom satírico e metalinguístico do filme, que brinca com os exageros dos filmes de ação tradicionais. Além de funcionar como uma aventura fantástica, o filme também serve como vitrine para diferentes estilos de atuação, desde o heroísmo exagerado até a vilania mais sombria e realista. O papel principal é interpretado por Arnold Schwarzenegger, que dá vida ao personagem Jack Slater, um policial fictício extremamente idealizado dentro do universo do cinema dentro do filme. Schwarzenegger já era, na época, um dos maiores astros de ação do mundo, conhecido por filmes como O Exterminador do Futuro e Predador. Em Last Action Hero, ele interpreta uma versão exagerada do herói de ação típico que ele próprio ajudou a popularizar. Sua atuação é deliberadamente autoconsciente, brincando com sua imagem pública de herói invencível, musculoso e quase indestrutível. Ao longo do filme, ele transita entre o exagero cômico e momentos mais humanos, especialmente quando começa a perceber que sua realidade não segue as regras do mundo real. O jovem ator Austin O'Brien interpreta Danny Madigan, o garoto que serve como ponte entre o mundo real e o mundo do cinema. Danny é um fã obsessivo de filmes de ação e representa o espectador comum que acredita na fantasia cinematográfica. O'Brien, ainda no início de sua carreira na época, entrega uma performance convincente, como uma criança inteligente, curiosa e emocionalmente vulnerável. Ele é responsável por muitas das reflexões metalinguísticas do filme, apontando inconsistências nos clichês de ação e questionando a lógica do universo de Jack Slater. Sua atuação equilibra humor, emoção e uma certa melancolia infantil, essencial para o impacto emocional da história. O antagonista principal no mundo real é interpretado por Charles Dance, no papel de Benedict. Dance, conhecido por sua presença elegante e fria, constrói um vilão sofisticado, calculista e extremamente perigoso. Diferente dos vilões caricatos dos filmes de ação dentro do universo de Slater, Benedict é racional, estratégico e consciente das diferenças entre ficção e realidade. Essa consciência o torna ainda mais ameaçador. Ele não depende de exageros ou sorte cinematográfica, mas sim de inteligência e crueldade prática. Sua performance é contida, com uma calma ameaçadora que contrasta fortemente com o caos exagerado do mundo de Jack Slater. O personagem de John Practice, um policial dentro do universo do filme de Jack Slater, é interpretado por Frank McRae. McRae, que frequentemente desempenhava papéis de figuras duras e autoritárias, traz energia física e presença cômica ao papel. Ele representa o parceiro típico de filmes de ação. Alguém que serve como apoio ao herói principal, mas que também participa do humor e da ação exagerada. Sua atuação reforça o estilo caricatural do mundo cinematográfico de Slater, onde a violência é estilizada e os personagens secundários muitas vezes existem para servir ao protagonista. Outro nome importante no elenco é F. Murray Abraham, que interpreta o personagem do Morte, Death, uma figura que aparece dentro de uma das sequências de fantasia do universo de Jack Slater. Abraham, vencedor do Oscar por Amadeus, traz gravidade e teatralidade ao papel, mesmo em uma participação relativamente curta. Sua presença adiciona uma camada de ironia ao filme, já que ele interpreta uma figura quase alegórica dentro de um mundo que já é, por si só, exagerado e simbólico. Sua atuação mistura seriedade com um leve tom de paródia, encaixando-se perfeitamente na proposta do filme. Don Noonan interpreta o ator que vive o vilão Reaper dentro dos filmes de Jack Slater. Noonan é conhecido por sua habilidade em interpretar personagens perturbadores e estranhos, e aqui ele encarna um assassino cinematográfico exagerado,
quase operático. Sua performance dentro do filme é deliberadamente teatral, destacando o contraste entre a violência estilizada do cinema e a violência real do mundo externo. Ele representa a ideia de vilania como espetáculo, algo comum nos filmes de ação da época. Bridget Wilson interpreta Whitney Slater, a filha do protagonista Jack Slater dentro do universo fictício. Wilson traz charme e leveza ao papel, funcionando como parte da estrutura familiar idealizada do herói de ação. Sua personagem é mais um elemento da fantasia cinematográfica, onde até a vida pessoal do protagonista parece perfeita e sem conflitos reais. A atuação de Wilson ajuda a reforçar o tom irônico do filme, já que sua personagem existe dentro de um mundo onde tudo parece excessivamente controlado e idealizado. O ator Robert Prosky interpreta Frank, o projecionista de cinema no mundo real, uma figura crucial para a história. Ele é o responsável por introduzir Demi ao ingresso mágico que permite a transição entre os mundos. Prosky, conhecido por papéis de caráter em filmes e televisão, traz calor humano e um certo mistério ao personagem. Sua atuação é discreta, mas essencial, pois ele representa a ligação entre a realidade comum e o universo mágico do cinema. Ele funciona como uma figura quase paternal para Danny, incentivando sua imaginação e curiosidade. No papel de Nick, o personagem que interpreta o ator dentro dos filmes de Jack Slater, está Anthony Quinn. Embora em algumas versões da produção, esse papel seja associado a outros atores secundários dependendo da edição. Nick é mais um exemplo do uso de atores experientes para reforçar o tom de paródia do filme. Sua presença ajuda a criar um universo cinematográfico dentro do próprio filme, onde diferentes níveis de realidade se sobrepõem constantemente. Outro destaque é o ator Art Carney, que interpreta o personagem do detetive retirado aposentado dentro de uma das sequências do universo de Slater. Carney, famoso por sua carreira na televisão e no cinema, traz uma energia clássica ao papel, representando uma geração mais antiga de atores que também contribuíram para a construção do arquétipo do policial durão no cinema. Sua atuação adiciona um toque nostálgico ao filme, reforçando a ideia de que Last Action Hero é também uma homenagem ao gênero. O elenco de apoio como um todo desempenha um papel fundamental na construção do mundo exagerado do filme. Cada ator contribui para a sensação de que o universo de Jack Slater é uma colagem de clichês de filmes de ação. A direção de John McTiernan aproveita essas performances para enfatizar o contraste entre o mundo fictício e o mundo real, onde a lógica é diferente e as consequências são mais sérias. O elenco secundário ajuda a criar essa camada de paródia sem perder a energia de um verdadeiro filme de ação. Em conjunto, o elenco de Last Action Hero funciona como uma grande sátira coletiva do cinema de ação da época. Enquanto Arnold Schwarzenegger lidera o filme com sua presença icônica, os outros atores complementam a narrativa ao representar diferentes aspectos dos clichês e convenções do gênero. O resultado é uma obra que depende fortemente da interação entre estilos de atuação exagerados e interpretações mais contidas. No final, o elenco não apenas sustenta a narrativa, mas também reforça o tema central do filme, a diferença entre fantasia cinematográfica e realidade. Cada ator, com seu estilo próprio, ajuda a construir esse diálogo entre mundos, fazendo de Last Action Hero uma experiência única dentro do cinema de ação dos anos 1990. Last Action Hero, 1993, é um daqueles filmes que, quando lançados, acabam sendo mal compreendidos pelo público geral, mas que com o tempo ganham uma leitura mais justa e até admirada. Dirigido por John McTiernan, o mesmo de Predador e Duro de Matar, o filme mistura ação, comédia e metalinguagem para brincar com os clichês dos filmes de ação de Hollywood. A proposta é ambiciosa: mostrar o que acontece quando um fã de cinema entra literalmente dentro de um filme de ação estrelado por um herói maior que a vida, interpretado por Arnold Schwarzenegger. A história acompanha Danny Madigan, um garoto que vive em Nova York e encontra escape nos filmes de ação, especialmente na franquia fictícia de Jack Slater.
Quando ele é magicamente transportado para dentro desse universo cinematográfico, começa a perceber que tudo ali segue regras absurdas. Ninguém morre de forma realista, explosões não têm consequências e o herói sempre vence de maneira quase impossível. Essa premissa já deixa claro que o filme não quer ser apenas uma aventura de ação, mas uma crítica bem-humorada ao próprio gênero. Um dos grandes méritos do filme é justamente essa autoconsciência. Ele sabe que está lidando com exageros típicos do cinema de ação dos anos 80 e 90 e usa isso como material para humor e reflexão. O personagem de Jack Slater é uma caricatura de todos os heróis invencíveis interpretados por Schwarzenegger, e o filme brinca com isso o tempo todo. Há cenas em que Slater entra em situações impossíveis e simplesmente sai ileso, enquanto Danny aponta o absurdo disso. Esse contraste entre o mundo do cinema e o mundo real é o coração da obra. No entanto, esse mesmo elemento que torna o filme criativo também foi um dos motivos pelos quais ele não foi bem recebido na época do lançamento. O público esperava um filme de ação tradicional estrelado por Schwarzenegger, mas encontrou uma sátira que quebra constantemente a expectativa de heroísmo convencional. Muitos espectadores não entenderam o tom do filme, que alterna entre comédia, ação exagerada e crítica ao próprio gênero. Isso fez com que ele fosse considerado um fracasso comercial inicial, apesar de seu orçamento e elenco de peso. Do ponto de vista da atuação, Arnold Schwarzenegger entrega uma performance diferente do habitual. Ele não está apenas sendo o herói musculoso e invencível, mas também brincando com sua própria imagem pública. Em vários momentos, ele interpreta um personagem que não entende que está dentro de um filme, o que gera situações cômicas e até filosóficas. Essa autoconsciência é rara em filmes de ação da época e mostra uma tentativa interessante de subverter expectativas. O jovem Austin O'Brien, como Danny, funciona como o ponto de identificação do público. Ele representa um espectador que conhece as regras dos filmes de ação e começa a questioná-las dentro da narrativa. Sua atuação pode parecer simples, mas é essencial para o funcionamento do filme, já que ele é quem constantemente quebra a ilusão do mundo cinematográfico. Sem ele, o filme perderia sua camada metalinguística e se tornaria apenas mais uma aventura exagerada. O vilão interpretado por Charles Dance é outro ponto forte. Ele traz uma presença fria e calculista que contrasta com o caos do mundo de Jack Slater. Enquanto os vilões dentro do filme são caricatos e exagerados, Benedict representa uma ameaça realista. Isso cria um contraste interessante entre fantasia e realidade, reforçando a ideia de que, fora do cinema, as coisas são mais perigosas e imprevisíveis. Do ponto de vista técnico, o filme é bem produzido, com cenas de ação grandiosas, explosões e perseguições que lembram os grandes blockbusters da época. A direção de John McTiernan demonstra domínio do gênero de ação, mas também coragem para subvertê-lo. Ele consegue equilibrar momentos de pura adrenalina com cenas de humor e reflexão sobre o próprio cinema. No entanto, esse equilíbrio nem sempre é perfeito, e em alguns momentos o filme parece indeciso entre ser sátira ou ser uma aventura séria. Outro aspecto importante é o ritmo. O filme tem uma duração relativamente longa e, em certos trechos, pode parecer irregular. Isso acontece porque ele precisa constantemente alternar entre dois mundos narrativos, o universo fictício de Jack Slater e o mundo real. Essa transição constante pode causar certa quebra de ritmo, especialmente para espectadores que esperam uma narrativa mais linear e tradicional. Apesar disso, o conceito central continua sendo muito forte. A ideia de um menino entrando em um filme de ação e percebendo as diferenças entre ficção e realidade é fascinante e continua relevante até hoje. O filme antecipa discussões modernas sobre imersão em mídia, cultura pop e a forma como consumimos entretenimento. Ele basicamente pergunta: o que acontece quando confundimos fantasia com realidade? No quesito entretenimento puro, Last Action Hero entrega cenas divertidas, explosivas e cheias de energia.
Há sequências de perseguição, tiroteios exagerados e momentos cômicos que funcionam bem dentro do contexto satírico. Para quem gosta de filmes de ação clássicos, há uma sensação nostálgica, já que o filme homenageia exatamente esse estilo de cinema. Por outro lado, não é um filme que agrada a todos. Quem procura uma narrativa séria e direta pode se frustrar com o tom brincalhão e as quebras constantes da quarta parede. Além disso, algumas piadas dependem de conhecimento sobre clichês de filmes de ação, o que pode não funcionar tão bem para todos os públicos. Com o passar dos anos, a percepção sobre o filme mudou bastante. Ele passou de fracasso comercial para cult classic. Hoje, muitos críticos reconhecem que ele estava à frente de seu tempo, especialmente por sua abordagem metalinguística. Em uma era onde filmes e séries frequentemente brincam com suas próprias regras, Last Action Hero pode ser visto como um precursor desse tipo de narrativa. A performance de Arnold Schwarzenegger também ganhou mais reconhecimento com o tempo. Em vez de apenas repetir sua fórmula de herói de ação, ele se expõe ao ridículo em vários momentos, mostrando um lado mais leve e autoconsciente de sua carreira. Isso adiciona uma camada interessante ao filme, já que ele não apenas interpreta um personagem, mas também satiriza sua própria imagem pública. Outro ponto positivo é a trilha sonora e o estilo visual. O filme utiliza cores vibrantes, cenas exageradas e uma estética que reforça a ideia de mundo de cinema dentro do cinema. Isso ajuda a diferenciar claramente o universo fictício do mundo real, tornando a experiência mais imersiva e visualmente interessante. Em termos de mensagem, o filme sugere que o cinema de ação, embora divertido e inspirador, não reflete a realidade. Ele mostra que heróis invencíveis não existem fora das telas e que o mundo real é mais complexo e imprevisível. Essa mensagem é simples, mas eficaz e continua relevante mesmo décadas depois. Então, a pergunta principal: vale a pena assistir Last Action Hero? A resposta depende do tipo de espectador. Se você busca um filme de ação tradicional, direto e sério, talvez não seja a melhor escolha. O ritmo irregular e o tom satírico podem parecer estranhos ou até confusos. Mas se você gosta de filmes criativos, metalinguísticos, cheios de humor e que brincam com o próprio gênero, então o filme é uma experiência bastante interessante. Para fãs de cinema dos anos 90 e de filmes de ação clássicos, ele funciona quase como uma carta de amor e, ao mesmo tempo, uma crítica ao gênero. É um filme que se diverte com aquilo que critica, e isso o torna único. Não é perfeito, mas é ambicioso, criativo e diferente da maioria dos blockbusters da época. Em resumo, Last Action Hero é um filme que merece ser visto pelo menos uma vez. Não porque seja um dos melhores filmes de ação já feitos, mas porque é um dos mais originais dentro do gênero. Ele pode não agradar a todos, mas certamente deixa uma impressão duradoura em quem aprecia cinema com ideias ousadas e diferentes do convencional. Danny tenta explicar a Slater que ele é um personagem de filme, mas isso é impossível de compreender dentro daquela realidade. Para Slater, tudo o que acontece é simplesmente o mundo real. Mesmo assim, ele começa a notar que coisas estranhas acontecem quando Danny está por perto, como mudanças na probabilidade e eventos improváveis que desafiam a lógica do seu universo. Enquanto isso, no mundo real, um assassino chamado Benedict, interpretado por Charles Dance, descobre a existência do ingresso mágico e percebe que ele pode atravessar entre os mundos. Benedict é um vilão mais frio, inteligente e realista do que os típicos antagonistas dos filmes de Jack Slater. Ele entende que no mundo real, a violência tem consequências muito mais sérias e permanentes, o que o torna ainda mais perigoso. Last Action Hero, 1993, é um filme particularmente interessante quando analisado pelo ponto de vista dos efeitos visuais, VFX, e do uso de CGI, porque ele representa um momento de transição em Hollywood. Ele foi produzido numa época em que os efeitos digitais ainda estavam se consolidando,
poucos anos após o impacto de filmes como O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final e Jurassic Park. Dentro desse contexto, o filme tenta combinar efeitos práticos tradicionais com elementos digitais emergentes para construir dois mundos distintos: o universo exagerado dos filmes de ação dentro do filme e o mundo real, mais cru e realista. O conceito central dos efeitos visuais em Last Action Hero é criar a sensação de que existem duas realidades com regras completamente diferentes. No mundo de Jack Slater, interpretado por Arnold Schwarzenegger, tudo é exagerado, estilizado e quase cartunesco. Já no mundo real, a estética é mais sombria, com cores menos saturadas e uma abordagem mais naturalista. Essa diferença não é apenas narrativa, mas também visual, e os efeitos visuais ajudam a reforçar essa separação. Grande parte dos efeitos do filme ainda depende de técnicas práticas tradicionais. Explosões reais, dublês, miniaturas e maquiagem são amplamente utilizados. Isso era padrão em filmes de ação da época, e Last Action Hero não foge disso. As cenas de perseguição de carro, tiroteios e explosões foram filmadas com efeitos físicos reais, o que dá ao filme uma sensação de peso e impacto que ainda hoje funciona bem. Esse tipo de efeito prático ajuda a manter o filme visualmente consistente, mesmo quando a narrativa entra em território mais fantástico. Um dos aspectos mais interessantes é como o filme utiliza efeitos visuais para criar a sensação de exagero cinematográfico. No universo de Jack Slater, os efeitos não são apenas realistas, mas intencionalmente absurdos. Por exemplo, quando há explosões, elas são maiores do que o normal, com fogo exagerado e destruição quase impossível. Isso não é um erro, mas sim uma escolha estética que reforça a ideia de que aquele mundo segue as regras dos filmes de ação clássicos, onde tudo é amplificado. O CGI em Last Action Hero ainda é relativamente limitado se comparado aos padrões modernos, mas é usado de forma estratégica. Um dos usos mais notáveis da computação gráfica aparece nas cenas em que a fronteira entre o mundo real e o mundo do filme começa a se romper. Nessas sequências, o filme tenta representar visualmente a ideia de transição entre dimensões, algo que não pode ser feito apenas com efeitos práticos. Há também o uso de CGI em elementos como a representação de ambientes impossíveis e distorções visuais sutis. Embora não seja tão avançado quanto o CGI de Jurassic Park, lançado no mesmo ano, ele cumpre bem seu papel narrativo. O objetivo não é impressionar com realismo absoluto, mas sim sugerir que as regras da realidade estão sendo manipuladas. Outro ponto importante é a forma como o filme usa efeitos visuais para quebrar a quarta parede de maneira visual. Em certos momentos, elementos do mundo cinematográfico parecem invadir o mundo real, e vice-versa. Isso é feito com uma combinação de edição, efeitos ópticos e técnicas digitais iniciais. Por exemplo, quando personagens atravessam a fronteira entre os mundos, há distorções visuais que ajudam a comunicar essa mudança de realidade. As transições entre cenas também utilizam efeitos visuais interessantes. Em vez de cortes simples, o filme frequentemente usa dissoluções, sobreposições e efeitos de montagem para reforçar a ideia de que o mundo do cinema é maleável. Essas técnicas eram comuns na época, mas aqui são usadas de forma temática, não apenas estilística. Outro aspecto técnico relevante é o uso de efeitos de iluminação e cor. O mundo de Jack Slater é altamente saturado, com cores fortes e iluminação dramática, típica de filmes de ação exagerados. Já o mundo real tem uma paleta mais fria e apagada. Essa diferença é fundamental para o entendimento visual do filme e funciona como um efeito visual em si, mesmo sem CGI envolvido. A direção de fotografia trabalha junto com a pós-produção para reforçar essa dualidade. As cenas de ação são um ponto forte no uso de efeitos práticos combinados com efeitos visuais. As sequências de tiroteios são coreografadas com precisão, utilizando dublês e squibs, dispositivos de impacto usados para simular tiros. Esses efeitos físicos são complementados por cortes rápidos e montagem dinâmica,
criando a sensação de caos controlado. Em muitos casos, o impacto visual vem mais da edição do que do CGI. Um dos desafios técnicos do filme era justamente equilibrar o tom satírico com a ação realista. Os efeitos visuais precisavam ser exagerados o suficiente para parodiar filmes de ação, mas ainda críveis dentro da lógica interna do universo do filme. Isso exigiu uma coordenação cuidadosa entre direção, fotografia, efeitos especiais e edição. Outro elemento interessante é o uso de efeitos sonoros como extensão dos efeitos visuais. Embora não sejam VFX diretamente, eles trabalham em conjunto para criar impacto. Explosões, tiros e colisões são amplificados para reforçar a ideia de que o mundo de Jack Slater é mais intenso do que a realidade. Esse tipo de design sonoro é essencial para complementar os efeitos visuais práticos. Em algumas cenas específicas, o filme experimenta com efeitos mais fantásticos, como a ideia de personagens percebendo que estão dentro de um filme. Esses momentos exigem soluções visuais criativas, como mudanças sutis na forma como a câmera se comporta, enquadramentos que lembram set de filmagem e até referências visuais diretas ao próprio processo de produção cinematográfica. Um ponto técnico importante é que o filme foi produzido no início da era digital, quando o CGI ainda era caro e limitado. Por isso, a equipe de efeitos optou por usar CGI apenas quando absolutamente necessário. Isso resultou em uma abordagem híbrida, onde efeitos práticos dominam a maior parte da tela e o digital aparece como suporte narrativo. Comparado a outros filmes da mesma época, Last Action Hero não tenta competir em inovação tecnológica com produções como Jurassic Park, mas sim usar os recursos disponíveis para servir à história. Enquanto outros filmes usavam CGI para criar criaturas realistas ou ambientes complexos, aqui ele é usado mais para reforçar conceitos abstratos, como a diferença entre realidade e ficção. Outro aspecto interessante é como o filme usa efeitos visuais para representar a ideia de conhecimento de roteiro. Em algumas cenas, o personagem Danny, interpretado por Austin O'Brien, reconhece padrões típicos de filmes de ação. Embora isso seja mais narrativo do que visual, os efeitos ajudam a reforçar essa ideia, criando situações em que o mundo parece seguir regras invisíveis, quase como se fosse controlado por uma estrutura externa. O clímax do filme também utiliza uma combinação de efeitos práticos e visuais para intensificar a tensão. Quando os mundos começam a colidir de forma mais direta, há um aumento no uso de efeitos de edição, cortes rápidos e manipulação visual da cena para transmitir caos e instabilidade. Isso ajuda o espectador a sentir que a separação entre ficção e realidade está se desfazendo. Apesar de não ser um filme lembrado principalmente por seus efeitos visuais, Last Action Hero tem um valor importante nesse aspecto, porque mostra como Hollywood estava experimentando novas tecnologias sem abandonar completamente os métodos tradicionais. Ele representa uma fase intermediária entre o cinema totalmente prático dos anos 80 e o cinema digital dominante dos anos 2000. Em termos de impacto visual geral, o filme não tenta ser realista, como dramas ou thrillers da época. Pelo contrário, ele abraça a artificialidade como parte do seu tema. Os efeitos visuais não servem apenas para impressionar, mas para comunicar ideias sobre cinema, narrativa e percepção da realidade. Hoje, olhando em retrospecto, os efeitos de Last Action Hero podem parecer datados em alguns momentos, especialmente quando o CGI aparece de forma mais evidente. No entanto, isso também faz parte do charme do filme, já que ele pertence a uma era em que a indústria estava aprendendo a integrar novas tecnologias ao cinema de ação. No final, o trabalho de VFX e CGI em Last Action Hero é mais conceitual do que puramente técnico. Ele não busca criar mundos perfeitos e hiperrealistas, mas sim destacar a diferença entre dois tipos de realidade cinematográfica. Isso torna o filme uma peça interessante na história dos efeitos visuais, especialmente para quem gosta de observar a evolução do uso do CGI em Hollywood. Last Action Hero, 1993, é um exemplo clássico de filme que teve uma trajetória comercial muito diferente do que o estúdio esperava.
Produzido com um orçamento alto para a época e estrelado por Arnold Schwarzenegger, o filme foi tratado como um grande blockbuster de verão pela Sony Pictures. No entanto, seu desempenho nas bilheterias acabou sendo considerado uma decepção, especialmente quando comparado às expectativas criadas antes do lançamento. Ainda assim, sua vida após os cinemas, especialmente no home media, ajudou a transformar sua reputação ao longo dos anos. O filme foi lançado em junho de 1993, em um período extremamente competitivo do cinema norte-americano. O verão sempre foi a época mais importante para grandes lançamentos de ação, e Last Action Hero chegou cercado de enorme marketing, trailers agressivos e uma campanha que destacava Schwarzenegger como o maior herói de ação do cinema mais uma vez. A expectativa era que o filme repetisse o sucesso de outros blockbusters estrelados por ele, especialmente porque vinha de uma fase em que o autor era praticamente sinônimo de sucesso comercial. O orçamento de produção do filme foi bastante elevado para a época, girando em torno de dezenas de milhões de dólares, além de um investimento significativo em marketing global. Isso colocou pressão alta sobre a bilheteria inicial. O estúdio acreditava que o conceito do filme, uma mistura de ação e sátira metalinguística, seria inovador o suficiente para atrair tanto fãs de ação quanto o público mais jovem. No entanto, logo nas primeiras semanas de exibição, os resultados começaram a mostrar que o filme não estava atingindo o desempenho esperado. O lançamento coincidiu com outros grandes sucessos de 1993, especialmente Jurassic Park, que dominou completamente a atenção do público global. Esse fator competitivo foi um dos principais desafios enfrentados pelo filme, já que o público estava mais interessado em experiências visuais revolucionárias de dinossauros digitais do que em uma sátira de filmes de ação. Nos Estados Unidos, o desempenho inicial foi abaixo das projeções. Apesar de estrear em primeiro lugar em algumas regiões, o filme sofreu uma queda rápida nas semanas seguintes. O boca a boca não foi tão positivo quanto o esperado, em parte porque o público não estava preparado para o tom satírico do filme. Muitas pessoas esperavam um filme de ação tradicional estrelado por Schwarzenegger, mas encontraram uma obra que constantemente quebrava expectativas e zombava dos próprios clichês do gênero. Internacionalmente, o filme teve uma performance um pouco mais estável, mas ainda assim não conseguiu compensar o desempenho doméstico. Em alguns mercados europeus, onde o humor metalinguístico foi melhor recebido, o filme teve uma recepção mais curiosa, mas não chegou a ser um grande sucesso de bilheteria. No total global, o resultado ficou abaixo do necessário para ser considerado lucrativo dentro das expectativas iniciais do estúdio. Um dos fatores que contribuíram para o desempenho abaixo do esperado foi justamente o marketing. A campanha publicitária focava fortemente na ação e na imagem de Schwarzenegger como o herói invencível, sem deixar totalmente claro que o filme era uma paródia e uma crítica ao próprio gênero. Isso criou um desalinhamento entre expectativa e realidade, o que impactou diretamente a recepção inicial do público. Além disso, o tom híbrido do filme, misturando comédia, ação exagerada e metalinguagem, dificultou seu posicionamento claro no mercado. Não era apenas um filme de ação, nem apenas uma comédia, nem apenas uma sátira. Essa indefinição fez com que parte do público não soubesse exatamente o que esperar, o que afetou sua performance inicial nas bilheterias. Apesar do desempenho fraco nos cinemas, o filme não foi um fracasso absoluto em termos de impacto cultural. A presença de Arnold Schwarzenegger garantiu visibilidade global e o conceito do filme continuou sendo discutido ao longo dos anos. No entanto, financeiramente, ele ficou aquém do esperado no lançamento teatral, sendo considerado uma decepção para os padrões de Hollywood da época. Após sua passagem pelos cinemas, o filme começou a ganhar uma segunda vida através do mercado de home video, que era extremamente importante na década de 1990. VHS e, posteriormente, DVD desempenharam um papel crucial na reavaliação do filme. Muitas pessoas que não haviam assistido no cinema passaram a descobrir a obra em casa, onde o contexto de expectativas era diferente. No formato VHS, o filme teve uma circulação significativa em locadoras, que eram o principal meio de consumo doméstico de filmes na época.
Muitas pessoas alugavam o filme esperando uma ação tradicional e acabavam encontrando algo diferente, o que gerava discussões e curiosidade. Esse fenômeno ajudou a manter o filme vivo no imaginário popular, mesmo após o desempenho fraco nos cinemas. Com o lançamento em DVD anos depois, Last Action Hero passou por uma nova fase de redescoberta. O formato digital permitiu melhor qualidade de imagem e som, além de incluir materiais extras em algumas edições, como bastidores e entrevistas. Isso ajudou o público a entender melhor a proposta do filme e o contexto em que ele foi produzido. O mercado internacional de home media também teve um papel importante na longevidade do filme. Em alguns países, o filme foi mais bem recebido em vídeo do que nos cinemas, especialmente por públicos que apreciavam a sátira e a criatividade da proposta. Isso ajudou a consolidar seu status como filme cult ao longo do tempo. Outro ponto importante no desempenho pós-cinema foi a televisão. O filme passou a ser exibido com frequência em canais pagos e sessões de TV aberta ao longo dos anos 90 e 2000. Essas exibições ajudaram a apresentar o filme para novas gerações, muitas vezes sem o peso das expectativas de bilheteria que marcaram seu lançamento original. Com o tempo, a percepção sobre o desempenho comercial do filme começou a mudar. Embora continue sendo classificado como um fracasso relativo em comparação ao investimento inicial, ele passou a ser visto como uma obra à frente de seu tempo, em termos conceituais. A mistura de metalinguagem e ação, que não foi totalmente compreendida em 1993, passou a ser mais valorizada em anos posteriores. O mercado de streaming moderno também contribuiu para a redescoberta do filme. Em plataformas digitais, onde o público escolhe o que assistir sem a pressão de lançamentos ou marketing agressivo, o filme encontrou uma nova audiência. Muitas pessoas passaram a assisti-lo por curiosidade sobre filmes mal compreendidos ou clássicos cult dos anos 90. Em termos de legado financeiro, o filme não recuperou completamente seu desempenho inicial nas bilheteiras, mas o ciclo de vida longo em home media ajudou a compensar parcialmente o investimento ao longo dos anos. Produtos licenciados, vendas de vídeo e exibições contínuas contribuíram para manter o filme ativo no mercado por décadas. Outro fator interessante é que o próprio status de fracasso de bilheteira acabou se tornando parte da identidade cultural do filme. Ele é frequentemente citado em discussões sobre filmes que não foram compreendidos em seu lançamento, mas que ganharam respeito com o tempo. Isso também ajudou a manter o interesse contínuo na obra. Hoje, ao analisar o desempenho de Last Action Hero, é possível ver que ele foi vítima de uma combinação de expectativas elevadas, marketing confuso e forte concorrência no ano de lançamento. No entanto, sua trajetória no home media mostra que o valor de um filme não se limita apenas à sua performance inicial nas bilheteiras. Em resumo, o box office de Last Action Hero foi abaixo das expectativas, especialmente considerando seu orçamento elevado e o status de estrela de Arnold Schwarzenegger. Porém, sua jornada no VHS, DVD, televisão e posteriormente no streaming ajudou a construir uma reputação muito mais positiva com o passar do tempo. Hoje, ele é lembrado menos como um fracasso e mais como um experimento ousado de Hollywood que encontrou seu verdadeiro público fora das salas de cinema. Last Action Hero, 1993, é um filme que divide opiniões até hoje, justamente porque ele não segue o caminho tradicional dos filmes de ação da sua época. Dirigido por John McTiernan e estrelado por Arnold Schwarzenegger, o filme tenta ser ao mesmo tempo uma sátira, uma homenagem e uma desconstrução do gênero de ação hollywoodiano. Essa mistura de intenções faz com que ele tenha pontos muito fortes, mas também fraquezas claras, especialmente dependendo do tipo de público que assiste. Um dos maiores pontos positivos do filme é a sua originalidade. Poucos filmes de ação dos anos 90 tinham coragem de brincar tão diretamente com as próprias regras do gênero. A ideia de um garoto que entra dentro de um filme de ação e começa a questionar tudo o que acontece ali é criativa e diferente. Em vez de apenas repetir fórmulas já conhecidas, o filme tenta expor essas fórmulas e transformá-las em parte da história.
Isso faz com que ele se destaque dentro de um gênero cheio de padrões repetitivos. Outro ponto forte é o conceito de metalinguagem. O filme constantemente mostra que está consciente de ser um filme. Ele brinca com clichês como explosões exageradas, vilões caricatos, policiais invencíveis e coincidências impossíveis. O personagem Danny, interpretado por Austin O'Brien, funciona como o espectador dentro do filme, apontando o absurdo dessas situações. Essa abordagem faz com que o público pense sobre como os filmes de ação são construídos. A atuação de Arnold Schwarzenegger também é um destaque importante. Ele não está apenas repetindo o papel de herói de ação invencível, mas sim satirizando sua própria imagem. Jack Slater é uma versão exagerada dos personagens que o tornaram famoso, e isso cria um efeito interessante de autoironia. Em vários momentos, o filme brinca com a ideia de que Schwarzenegger é o modelo perfeito de herói de cinema, mas dentro de um contexto que revela o quão absurdo isso pode ser. As cenas de ação também são um ponto positivo. Mesmo sendo uma sátira, o filme entrega sequências bem produzidas, com explosões, perseguições e tiroteios que seguem o padrão dos grandes blockbusters da época. A direção de John McTiernan, que já tinha experiência em filmes como Duro de Matar, garante que a parte técnica da ação seja competente e visualmente impactante. Isso ajuda a manter o filme divertido, mesmo quando ele está criticando o próprio gênero. Outro aspecto positivo é a criatividade visual. O filme faz um bom trabalho ao diferenciar o mundo real do mundo do cinema dentro da história. O universo de Jack Slater é colorido, exagerado e quase cartunesco, enquanto o mundo real é mais cinza e realista. Essa diferença ajuda o público a entender imediatamente onde a história está acontecendo e reforça a ideia central de dois mundos com regras diferentes. A trilha sonora e o ritmo também contribuem para a experiência. O filme mantém uma energia constante, especialmente nas cenas de ação, e usa músicas típicas de filmes de ação dos anos 90 para reforçar o clima. Isso cria uma sensação nostálgica para quem gosta do gênero, ao mesmo tempo em que reforça a crítica ao exagero dessas produções. No entanto, apesar desses pontos fortes, o filme também tem várias críticas negativas. Um dos principais problemas é o tom inconsistente. O filme não consegue decidir totalmente se quer ser uma comédia, uma paródia ou um filme de ação sério. Em alguns momentos, ele parece uma sátira inteligente. Em outros, ele tenta ser um blockbuster tradicional. Essa falta de equilíbrio pode confundir o público e enfraquecer a narrativa. Outro ponto negativo é o ritmo irregular. A história alterna entre o mundo real e o mundo do cinema, o que às vezes quebra a fluidez da narrativa. Algumas transições são abruptas e podem fazer o espectador perder o envolvimento com a história. Além disso, a duração do filme pode parecer um pouco longa para uma trama que depende muito de repetição de ideias e piadas sobre clichês. A recepção do público também foi um problema. Na época do lançamento, muitas pessoas esperavam um filme de ação tradicional estrelado por Arnold Schwarzenegger. No entanto, encontraram uma obra que constantemente quebra expectativas e questiona o próprio gênero. Isso gerou frustração em parte da audiência, que não estava preparada para esse tipo de abordagem metalinguística. Outro ponto negativo é que algumas piadas não envelheceram tão bem. Muitas referências dependem do contexto dos filmes de ação dos anos 80 e início dos anos 90. Para o público mais jovem ou para quem não conhece esses clichês, algumas situações podem parecer confusas ou menos engraçadas. Isso limita um pouco o alcance do humor do filme. O vilão, apesar de bem interpretado por Charles Dance, também pode ser visto como menos memorável em comparação com outros antagonistas do cinema de ação. Ele é mais realista e frio, o que funciona dentro da proposta do filme, mas pode parecer menos impactante para quem espera um vilão mais extravagante e carismático. Outro problema apontado é o excesso de ideias. O filme tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo: sátira, ação, comédia, drama e metalinguagem. Essa ambição é interessante, mas às vezes resulta em uma narrativa sobrecarregada. Em vez de focar em uma direção clara, o filme se espalha entre várias intenções diferentes. Apesar disso,
Um dos méritos indiretos dessa mistura é justamente o seu caráter experimental. Mesmo quando não funciona perfeitamente, o filme tenta algo diferente do padrão da época. Isso faz com que ele se destaque entre produções mais convencionais. Um ponto positivo importante é a química entre os personagens principais. A relação entre Danny e Jack Slater funciona bem e dá coração à história. O contraste entre o garoto que entende as regras do cinema e o herói que vive dentro delas cria situações interessantes e, em alguns momentos, emocionantes. Outro aspecto positivo é o valor cultural do filme. Com o passar do tempo, ele passou de fracasso comercial para cult movie. Isso significa que, mesmo com seus problemas, ele encontrou um público que aprecia sua criatividade e ousadia. Hoje, ele é frequentemente citado como um filme à frente de seu tempo em termos de metalinguagem. Por outro lado, um ponto negativo contínuo é que o filme não conseguiu atingir plenamente o equilíbrio entre crítica e entretenimento. Enquanto alguns filmes conseguem satirizar um gênero sem perder sua força dentro dele, Last Action Hero às vezes enfraquece sua própria ação ao exagerar na paródia. Em termos de impacto emocional, o filme também é limitado. Ele não tem uma carga dramática muito forte, já que a maior parte do foco está na ação e na sátira. Isso faz com que ele seja mais lembrado por seu conceito do que por sua profundidade emocional. No geral, Last Action Hero é um filme que funciona melhor como experiência criativa do que como narrativa tradicional. Seus pontos positivos estão na originalidade, na metalinguagem, na atuação de Arnold Schwarzenegger e nas cenas de ação bem executadas. Já seus pontos negativos estão no ritmo irregular, no tom inconsistente e na dificuldade de agradar um público amplo. Em conclusão, é um filme que não é perfeito, mas é extremamente interessante. Ele falha em algumas áreas importantes, mas compensa isso com ideias ousadas e uma abordagem diferente do gênero de ação. Por isso, continua sendo um filme discutido até hoje, tanto por suas qualidades quanto por seus defeitos. E exatamente essa combinação é o que o torna único no cinema dos anos 90. Após sua passagem pelos cinemas, o filme começou a ganhar uma segunda vida através do mercado de home video, que era extremamente importante na década de 1990. VHS e, posteriormente, DVD desempenharam um papel crucial na reavaliação do filme. Muitas pessoas que não haviam assistido no cinema passaram a descobrir a obra em casa, onde o contexto de expectativas era diferente. No formato VHS, o filme teve uma circulação significativa em locadoras, que eram o principal meio de consumo doméstico de filmes na época. Muitas pessoas alugavam o filme esperando uma ação tradicional e acabavam encontrando algo diferente, o que gerava discussões e curiosidade. Esse fenômeno ajudou a manter o filme vivo no imaginário popular, mesmo após o desempenho fraco nos cinemas. Last Action Hero, 1993, é um filme que se destaca não apenas pelo seu conceito de metalinguagem e ação exagerada, mas também pela equipe criativa por trás dele, especialmente o diretor e os roteiristas. A forma como o filme foi concebido, escrito e dirigido tem um papel fundamental no resultado final, já que ele mistura sátira, blockbuster de ação e comentários sobre a própria indústria de Hollywood. Para entender melhor a obra, é essencial olhar para quem estava por trás da câmera e das palavras que deram vida a esse universo. O diretor do filme foi John McTiernan, um dos nomes mais influentes do cinema de ação dos anos 80 e 90. Ele já era conhecido por dirigir grandes sucessos como Predador e Duro de Matar, ambos considerados referências do gênero. McTiernan tinha uma habilidade especial para filmar ação de forma clara, intensa e visualmente impactante, sem perder a narrativa. Isso fez dele uma escolha natural para um projeto como Last Action Hero, que exigia tanto domínio técnico quanto compreensão profunda das convenções do cinema de ação. A escolha de McTiernan como diretor foi estratégica, porque o filme precisava de alguém que conhecesse profundamente o gênero que estava sendo satirizado. Ele não era apenas um observador externo,
mas alguém que ajudou a definir muitos dos clichês que o filme critica. Isso cria uma camada interessante de autoconsciência, já que o diretor está, de certa forma, comentando sobre o próprio estilo de cinema que ajudou a popularizar. O roteiro do filme passou por várias mãos e versões antes de chegar ao resultado final. A ideia original veio de Zack Penn e Adam Leff, que desenvolveram o conceito inicial de um garoto que entra em um filme de ação. Essa premissa já trazia o elemento de fantasia e metalinguagem que seria central na obra. No entanto, o roteiro passou por reescritas significativas ao longo da produção. Algo comum em grandes filmes de Hollywood, especialmente blockbusters com alto orçamento. Zack Penn, que mais tarde se tornaria conhecido por seu trabalho em filmes de super-heróis e grandes produções como X-Men e Os Vingadores, trouxe para o roteiro uma visão mais voltada para a desconstrução de gêneros e o uso de metalinguagem. Sua contribuição inicial ajudou a estabelecer o tom de brincadeira com os clichês do cinema de ação. Ele tinha interesse em explorar como o público consome filmes e como os personagens de ação são idealizados. Adam Leff, coautor da ideia original, também participou da construção do conceito inicial. Juntos, eles criaram a base do que seria um filme que não apenas mostra a ação, mas também comenta sobre ela. A ideia de um ingresso mágico que permite entrar dentro de um filme veio desse estágio inicial de desenvolvimento e se tornou um dos elementos centrais da narrativa. Durante o desenvolvimento do roteiro, o projeto passou por mudanças para se adequar ao estrelato de Arnold Schwarzenegger, que também teve influência criativa indireta no filme. Como uma das maiores estrelas de ação da época, sua presença exigia que o roteiro equilibrasse sátira e espetáculo. O personagem Jack Slater foi moldado para ser uma versão exagerada e autoconsciente dos papéis que Schwarzenegger já interpretava em sua carreira. A participação de outros roteiristas ao longo da produção também ajudou a refinar o tom do filme. Shane Black, por exemplo, foi associado a ajustes no roteiro durante o desenvolvimento, trazendo sua experiência com diálogos rápidos e humor ácido, típico de filme de ação dos anos 80 e 90. Embora não seja o único responsável pelo roteiro final, sua influência pode ser percebida no estilo de algumas falas e no humor irônico presente em várias cenas. A direção de John McTiernan foi fundamental para transformar um roteiro complexo e arriscado em um filme visualmente coerente. Ele teve que equilibrar dois mundos muito diferentes: o universo exagerado dos filmes de ação dentro do filme e o mundo real, mais sombrio e realista. Essa dualidade exigia decisões cuidadosas de fotografia, ritmo e encenação. McTiernan usou sua experiência em filmes de ação para criar cenas que fossem ao mesmo tempo divertidas e críticas. Ele sabia como filmar explosões, perseguições e tiroteios de forma impactante, mas também usou esses elementos para destacar o exagero do gênero. Em vez de simplesmente reproduzir fórmulas, ele as amplifica para efeito cômico e satírico. Outro aspecto importante da direção foi o uso da linguagem visual para diferenciar os dois mundos. No universo de Jack Slater, tudo é mais brilhante, mais dinâmico e mais estilizado. Já no mundo real, a câmera é mais estável, as cores são mais neutras e a atmosfera é mais crua. Essa escolha visual ajuda o público a entender imediatamente em qual realidade a história está acontecendo. A colaboração entre diretor e roteiristas foi essencial para manter a coerência do filme, mesmo com sua estrutura complexa. O roteiro precisava constantemente alternar entre ação, comédia e metalinguagem, enquanto a direção precisava garantir que essas transições fossem compreensíveis e visualmente interessantes. Esse equilíbrio nem sempre foi perfeito, mas resultou em um filme único dentro do gênero. Um dos desafios enfrentados por McTiernan foi justamente o tom do filme. Ele precisava decidir até que ponto o filme deveria ser uma sátira e até que ponto deveria funcionar como um blockbuster tradicional. Em alguns momentos, o filme abraça completamente o exagero. Em outros, tenta manter uma estrutura emocional mais séria. Essa oscilação reflete tanto a ambição do roteiro quanto a tentativa da direção de agradar diferentes públicos.
A relação entre McTiernan e a produção também foi marcada por pressões típicas de grandes estúdios de Hollywood. Com um orçamento elevado e expectativas altas, havia uma necessidade constante de equilibrar criatividade e viabilidade comercial. Isso influenciou decisões sobre cenas de ação, efeitos visuais e até o ritmo da narrativa. O resultado final é um filme que carrega claramente a assinatura de seu diretor, mas também reflete a colaboração de vários roteiristas e ajustes de estúdio. Essa natureza coletiva é comum em grandes produções, mas em Last Action Hero ela é especialmente visível devido à complexidade do conceito. Outro ponto interessante é como um roteiro brinca com a própria ideia de autoria. Dentro do filme, há a sensação de que os personagens estão presos a um roteiro invisível, seguindo regras típicas do cinema de ação. Isso cria uma camada metalinguística ainda mais profunda, onde o próprio roteiro do filme está comentando sobre a existência de roteiros em geral. A presença de Arnold Schwarzenegger também influencia diretamente a forma como o roteiro foi estruturado. O personagem Jack Slater não é apenas um herói genérico, mas uma construção consciente da imagem pública do ator. Isso mostra como o roteiro foi adaptado para refletir a cultura do estrelato em Hollywood. John McTiernan, como diretor, teve que lidar com essa autoconsciência constante. Ele não estava apenas filmando uma história de ação, mas também uma reflexão sobre o próprio gênero que dominava sua carreira. Isso torna Last Action Hero um projeto diferente dos seus trabalhos anteriores, que eram mais diretos e menos satíricos. O roteiro também utiliza o personagem Danny como uma ferramenta narrativa para questionar o mundo ao redor. Ele funciona como uma voz crítica dentro da história, apontando incoerências e clichês. Isso dá ao filme uma estrutura quase didática, onde o público aprende sobre convenções de cinema junto com o personagem. Apesar de todas as contribuições criativas, o filme também sofreu com o excesso de ideias no roteiro final. A tentativa de incluir muitas camadas, ação, sátira, fantasia e crítica ao cinema, às vezes resulta em uma narrativa sobrecarregada. Isso é algo que a direção tenta equilibrar, mas que ainda aparece em alguns momentos como falta de foco. Mesmo assim, o trabalho conjunto de roteiristas e diretor resultou em um filme que se destaca pela sua ousadia. Poucos filmes de grande orçamento da época se arriscavam tanto em quebrar regras narrativas e brincar com a própria estrutura do cinema. Em conclusão, Last Action Hero é o resultado de uma colaboração complexa entre uma ideia original criativa de Zack Penn e Adam Leff, reescritas e ajustes ao longo da produção, e a direção experiente de John McTiernan. A presença de Arnold Schwarzenegger ajudou a moldar o tom do filme e garantir seu impacto como blockbuster. O final de Last Action Hero, 1993, é uma das partes mais importantes do filme, porque é nele que todas as ideias centrais da história, a diferença entre ficção e realidade, o poder dos filmes de ação e a quebra das regras narrativas se juntam de forma mais clara. O desfecho também mostra como o roteiro trabalha a transformação dos personagens principais, especialmente Danny e Jack Slater, interpretado por Arnold Schwarzenegger, enquanto resolve o conflito entre os mundos do cinema e da realidade. Ao longo do filme, acompanhamos Danny Madigan, um garoto que entra no universo dos filmes de ação através de um ingresso mágico. Dentro desse mundo, ele percebe que tudo funciona de maneira exagerada, como se fosse uma versão amplificada da realidade. Já Jack Slater vive completamente dentro desse universo cinematográfico, sem saber que é um personagem fictício. O final do filme começa a se construir quando o vilão Benedict descobre que pode atravessar entre os mundos e começa a representar uma ameaça real, não mais limitada pelas regras do cinema. Quando Benedict consegue chegar ao mundo real, o tom do filme muda completamente. Até esse ponto, a maior parte da violência e das situações absurdas acontecia dentro do universo cinematográfico, onde ninguém parecia sofrer consequências reais. No mundo real, porém, as regras mudam. As armas são perigosas de verdade,
os ferimentos são permanentes e a invencibilidade típica dos filmes de ação desaparece. Isso já prepara o terreno para um final mais sério e com consequências reais. No clímax, Danny e Jack Slater precisam impedir Benedict de causar mais destruição no mundo real. Jack, que sempre foi um herói praticamente invencível dentro do seu universo, começa a perceber que aqui fora ele não é indestrutível. Ele pode se machucar, sangrar e até morrer. Essa descoberta muda completamente sua forma de agir e representa um dos principais temas do filme, a diferença entre fantasia e realidade. Durante a sequência final, o filme abandona parcialmente o tom exagerado das cenas de ação anteriores e adota uma abordagem mais próxima do realismo. Isso é intencional, pois mostra que o roteiro invisível dos filmes de ação não funciona da mesma forma no mundo real. Aqui, não há garantias de sobrevivência, nem coincidências convenientes, nem explosões sem consequências. Tudo é mais imprevisível e perigoso. O confronto final entre Jack Slater e Benedict acontece durante um evento de cinema, o que cria um contraste interessante entre ficção e realidade. O vilão tenta usar sua inteligência e frieza para vencer em um ambiente onde ele não precisa seguir regras de roteiro. Ele representa o oposto de Jack Slater. Enquanto Jack é um herói moldado por convenções de cinema, Benedict entende como a realidade funciona e usa isso a seu favor. Danny, por outro lado, assume um papel fundamental no final. Ele deixa de ser apenas um espectador dentro da história e passa a agir de forma decisiva. Ele usa seu conhecimento sobre filmes de ação para prever situações e ajudar Jack a sobreviver. Isso é importante porque mostra sua evolução. Ele começa como um fã que acredita na fantasia e termina como alguém que entende tanto a ficção quanto a realidade. Um dos pontos mais interessantes do final é como ele mostra Jack Slater começando a questionar sua própria existência. Ele percebe que sua vida dentro dos filmes não é real da mesma forma que o mundo fora dele. Essa consciência não é completamente explícita ou filosófica, mas aparece em pequenos momentos de dúvida e adaptação. Jack deixa de ser apenas uma caricatura de herói invencível e passa a agir como alguém que precisa aprender a sobreviver em um ambiente desconhecido. O combate final contra Benedict também simboliza a luta entre dois tipos de narrativa. De um lado, temos o cinema de ação tradicional, cheio de exageros e soluções improváveis. Do outro, temos a realidade, onde as coisas são mais simples, mas também mais perigosas. O filme usa essa batalha para mostrar que as regras dos filmes não se aplicam fora das telas. Em determinado momento do final, o ingresso mágico volta a ter importância. Ele é o objeto que conecta os dois mundos e representa a fronteira entre ficção e realidade. O controle desse ingresso se torna crucial para decidir quem pode atravessar entre os mundos. Essa ideia reforça o conceito de que o cinema cria realidades separadas, mas que ainda podem influenciar o mundo real. À medida que o confronto avança, fica claro que Benedict tem uma vantagem importante no mundo real. Ele não depende de sorte de roteiro. Em muitos filmes de ação, o herói sobrevive por coincidências impossíveis ou por resistência sobre-humana. Aqui, isso não acontece. Jack precisa usar inteligência e adaptação, não apenas força. Isso muda completamente a dinâmica da ação. O momento decisivo do final acontece quando Danny e Jack conseguem neutralizar Benedict e impedir que ele continue sua violência no mundo real. Essa vitória não é exagerada nem fantasiosa, ela é mais contida e baseada em estratégia. Isso reforça a ideia de que o mundo real exige soluções diferentes das que funcionam no cinema. Após a derrota de Benedict, ocorre a resolução da conexão entre os mundos. O equilíbrio entre realidade e ficção é restaurado, e cada personagem precisa retornar ao seu lugar. Danny é levado de volta ao seu mundo real, enquanto Jack Slater retorna ao universo dos filmes de ação. Essa separação é importante porque reforça a ideia de que os dois mundos não podem coexistir plenamente sem consequências.
O retorno de Danny ao mundo real tem um significado emocional importante. Ele volta diferente de como entrou na história. Antes, ele via o cinema como uma forma de escapismo total, onde tudo era possível e os heróis nunca falhavam. Depois de sua experiência, ele entende que filmes são construções e que a realidade funciona de maneira muito diferente. Isso representa seu amadurecimento ao longo da narrativa. Jack Slater também passa por uma mudança, mesmo que mais sutil. Ele não volta exatamente igual ao que era no início. Ele carrega uma leve consciência de que existe algo além do seu mundo, mesmo que não consiga compreender totalmente essa ideia. Essa pequena mudança já é suficiente para diferenciar seu estado final do inicial. O final também reforça uma ideia central do filme. O cinema é poderoso, mas limitado. Ele pode criar mundos incríveis, heróis invencíveis e situações impossíveis, mas não pode substituir a realidade. Quando essas duas coisas se encontram, surgem conflitos e consequências imprevisíveis. A última parte do filme retorna ao equilíbrio entre os mundos, mas deixa uma sensação de reflexão no espectador. O final não depende apenas de ação ou resolução de conflito, mas também de uma ideia mais profunda sobre como consumimos histórias. Ele sugere que o público precisa entender a diferença entre fantasia e realidade para apreciar o cinema de forma saudável. Outro ponto importante do final é o contraste emocional. Enquanto grande parte do filme é leve, exagerada e cheia de humor, o desfecho tem um tom mais sério e contido. Isso ajuda a destacar a importância do conflito final e dá mais peso às decisões dos personagens. A presença de Arnold Schwarzenegger no final também reforça a mensagem do filme. Ele não é apenas um herói invencível, mas alguém que precisa se adaptar a um ambiente onde suas regras não funcionam mais. Isso subverte completamente a imagem tradicional de estrela de ação que ele representava na época. Em resumo, o final de Last Action Hero é uma conclusão que mistura ação, reflexão e metalinguagem. Ele não apenas encerra a história do vilão e dos protagonistas, mas também fecha a ideia central do filme, a diferença entre o mundo dos filmes e o mundo real. Danny cresce como personagem, Jack aprende a se adaptar fora de sua zona de conforto e o público é lembrado de que o cinema, por mais poderoso que seja, ainda é uma construção. Esse encerramento faz do filme algo mais do que apenas uma aventura de ação. Ele se torna uma reflexão sobre o próprio ato de assistir filmes e sobre como interpretamos histórias. Mesmo décadas depois, o final continua sendo uma das partes mais discutidas da obra, justamente porque ele transforma uma história de ação em uma reflexão sobre o cinema em si. A trilha sonora de Last Action Hero, 1993, é um dos elementos mais importantes do filme, porque ela ajuda a reforçar a mistura de ação exagerada, comédia e metalinguagem que define toda a obra. Em um filme que brinca constantemente com os clichês do cinema de ação, a música não serve apenas como acompanhamento, mas como uma ferramenta narrativa que separa mundos, intensifica emoções e até ironiza o próprio gênero. A composição principal ficou a cargo de Michael Kamen, um compositor conhecido por seu trabalho em grandes filmes de ação e aventura de Hollywood. Michael Kamen já era, na época, um nome respeitado no cinema, especialmente por sua habilidade em misturar orquestra clássica com elementos modernos de ação. Ele trabalhou em filmes como Duro de Matar, Arma Mortal e Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, sempre trazendo uma abordagem emocional e ao mesmo tempo poderosa para cenas de ação. Em Last Action Hero, ele foi responsável pela trilha original orquestral, que funciona como a base emocional do filme e ajuda a diferenciar os dois mundos apresentados na história, o mundo real e o mundo dos filmes dentro do filme. A trilha de Kamen em Last Action Hero é construída de forma grandiosa, com uso intenso de orquestra, metais fortes e temas heróicos. Isso é especialmente importante porque o personagem Jack Slater, interpretado por Arnold Schwarzenegger, é uma paródia dos heróis de ação tradicionais. A música acompanha essa ideia, muitas vezes soando como uma trilha típica de blockbuster, quase exagerada, como se estivesse consciente do próprio clichê que está representando.
Um dos aspectos mais interessantes da trilha sonora é como ela muda de acordo com o ambiente do filme. No universo de Jack Slater, a música é mais épica, vibrante e exagerada, reforçando a ideia de que aquele mundo funciona como um filme de ação idealizado. Já no mundo real, a trilha é mais contida, com tons mais sombrios e menos grandiosos. Essa diferença musical ajuda o público a entender rapidamente onde a história está acontecendo, mesmo sem diálogo. Além da trilha orquestral original, o filme também é muito conhecido pela sua seleção de músicas licenciadas, que incluem artistas de rock e metal da época. Essas músicas foram usadas principalmente nas cenas de ação e nos momentos mais energéticos do filme, ajudando a criar uma atmosfera moderna e agressiva. Bandas como AC/DC, Alice in Chains e outras do rock dos anos 90 contribuíram para o tom rebelde e explosivo do filme. Essa combinação entre trilha orquestral clássica e rock moderno é um dos pontos mais fortes da identidade musical do filme. Enquanto Michael Kamen fornece a estrutura emocional e cinematográfica, as músicas licenciadas adicionam energia e atitude. Isso reflete exatamente o conceito do filme: a mistura entre o cinema tradicional de ação e a cultura pop moderna. Outro ponto importante é como a música é usada para ironizar o próprio gênero de ação. Em muitos filmes convencionais, a trilha sonora heróica serve para glorificar o protagonista. Em Last Action Hero, essa mesma estratégia é usada de forma consciente e exagerada, quase como uma paródia. A música fica tão grandiosa que em alguns momentos o público percebe que aquilo é uma brincadeira com o próprio estilo de Hollywood. O tema principal, composto por Michael Kamen, é memorável e funciona como uma assinatura do filme. Ele aparece em momentos importantes envolvendo Jack Slater e ajuda a reforçar sua imagem de herói maior que a vida. Esse tema tem uma qualidade épica, com metais fortes e ritmo constante, lembrando trilhas de filmes de ação clássicos dos anos 80 e início dos anos 90. A trilha também desempenha um papel fundamental na construção emocional do personagem Danny, interpretado por Austin O'Brien. Em momentos mais introspectivos ou de descoberta, a música se torna mais leve e melódica, ajudando a transmitir a sensação de admiração e confusão do personagem ao entrar em um mundo fictício. Isso mostra que a trilha não é apenas sobre ação, mas também sobre jornada emocional. Outro aspecto interessante é como a música ajuda a reforçar a metalinguagem do filme. Como a história já é sobre um garoto que entra em um filme de ação, a trilha sonora muitas vezes parece consciente disso. Em cenas específicas, a música entra de forma exagerada justamente quando o filme está brincando com clichês, quase como se estivesse comentando a própria situação. Michael Kamen tinha experiência em criar trilhas que misturam emoção e ação de forma equilibrada. Em Last Action Hero, ele leva isso ao extremo, criando uma trilha que ora é séria, ora é satírica. Isso exige uma compreensão profunda do tom do filme, já que qualquer erro poderia fazer a música parecer deslocada ou incoerente. As músicas licenciadas também desempenham um papel importante na construção da identidade dos personagens. O uso de rock pesado e sons mais agressivos reforça a ideia de que o mundo de Jack Slater é intenso, barulhento e cheio de energia constante. Isso contrasta com o mundo real, onde a música é mais discreta e realista. Um ponto interessante é que o filme foi lançado em uma época em que trilhas sonoras de ação estavam evoluindo. Nos anos 80, predominavam sintetizadores e sons eletrônicos mais artificiais. Nos anos 90, houve uma transição para orquestras mais completas, combinadas com rock moderno. Last Action Hero está exatamente nesse ponto de transição, e sua trilha reflete isso perfeitamente. A presença de Michael Kamen garante que a trilha tenha uma base clássica sólida, mas o uso de bandas contemporâneas adiciona modernidade. Essa combinação faz com que o filme se sinta ao mesmo tempo nostálgico e atualizado para a época de seu lançamento. Outro detalhe importante é como a música ajuda a diferenciar momentos de paródia e momentos de ação séria. Quando o filme quer enfatizar o absurdo de uma situação, a trilha pode se tornar exagerada ou até irônica.
Quando quer levar a ação a sério, ela assume um tom mais tradicional e épico. Essa flexibilidade é essencial para o funcionamento do filme. A trilha também ajuda a intensificar o impacto das cenas de ação, que são uma parte central do filme. Explosões, perseguições e confrontos são acompanhados por crescendos orquestrais que aumentam a tensão e a adrenalina. Isso mantém o público envolvido, mesmo quando o filme está brincando com os clichês do gênero. A relação entre música e imagem é cuidadosamente construída. Em muitos momentos, a trilha entra exatamente no momento em que uma ação exagerada acontece, reforçando a ideia de que o mundo de Jack Slater funciona como um filme dentro de outro filme. Isso cria uma camada adicional de consciência cinematográfica. Outro aspecto importante é o uso da música para criar contraste emocional. Em cenas mais sérias ou no mundo real, a trilha se torna mais discreta, permitindo que o drama dos personagens apareça. Isso ajuda a equilibrar o tom do filme e evita que ele se torne apenas uma sequência contínua de ação exagerada. O trabalho de Michael Kamen também contribui para o legado do filme. Embora Last Action Hero não tenha sido um grande sucesso comercial na época do lançamento, sua trilha sonora é frequentemente lembrada como uma das mais interessantes dentro do gênero de ação dos anos 90. Ela representa bem a mistura de estilos que o filme tenta alcançar. Com o passar dos anos, a trilha sonora passou a ser vista como parte importante da identidade cult do filme. Fãs do gênero de ação reconhecem o valor da combinação entre orquestra e rock, que se tornou uma característica marcante da época. Isso ajudou a manter o filme relevante mesmo após seu desempenho inicial abaixo do esperado. Em resumo, a música de Last Action Hero é uma peça essencial para o funcionamento do filme. Michael Kamen cria uma base orquestral poderosa e emocional, enquanto as músicas licenciadas adicionam energia e modernidade. Juntas, elas ajudam a construir os dois mundos do filme, reforçam a metalinguagem e intensificam a experiência do público.